murmuração. Essa é outra coisa, né, irmãos? Eu creio que muitos irmãos já ouviram falar sobre a murmuração, como que nós devemos agir contra ela. Qual que é o antídoto da murmuração? O contrário é o quê? É isso mesmo, é o quê? A gratidão. Exatamente, é a gratidão. Quem tem um coração grato, ele agradece a Deus pelo bom, pelo ruim, pelo pouco, pelo muito. Ele agradece a Deus por tudo, em tudo dá graças. Irmãos, falar entre os dentes, isso é murmurar. É aquele que começa, ai, que raiva, que vontade de fazer tal coisa, né? Murmurando é falar entre os dentes. A pessoa vai, não aguento mais essa vida, não aguento mais essa pessoa. Isso não faz parte da sua vida mais. As coisas velhas já passaram. Murmuração é um pecado terrível, é ingratidão para com o Senhor, e é um vírus que contamina muita gente. A murmuração, ela contamina toda a igreja se a gente deixar. Tem gente que vive reclamando, né, do que tem e do que não tem. Mas nós devemos agradecer. Obrigado, Senhor, até pelo que eu não tenho. Porque se eu não tenho, porque o Senhor não me deu. Se o Senhor não me deu, é porque o Senhor sabe que eu não preciso. Me ajude a entender aquilo que eu preciso, aquilo que eu não preciso. Quantas vezes você tem orado a Deus por alguma coisa que você não precisa, mas por algo que você quer, que a sua carne quer? Irmão, muitas das vezes a gente ora a Deus, a gente clama, e depois você ora de novo, você reclama. O triste é quando alguém reclama da sua própria vida e reclama de Deus, reclama daquilo que Deus tem feito. Esse povo estava reclamando daquilo que Deus tinha feito na vida deles. Tirado do Egito, trazido, atravessou o Mar Vermelho, agora estavam no deserto e agora chegando na terra prometida. Não andaram muito tempo não, viu, gente? Quem pensa que eles andaram ali 40 anos, 40 anos foi depois que eles receberam a chicotada, porque eles não quiseram entrar. Então Deus diz para eles, vocês não querem entrar? Então vocês vão marchar 40 anos, até que essa geração toda morra. O murmurador, irmãos, é assassino. Ele é assassino de quê? Assassino da graça, assassino da criatividade, assassino da alegria. Porque se ele está murmurando, ao invés dele agradecer, porque o que nos traz contentamento, alegria do Senhor, que é a nossa força. Se a pessoa não está agradecendo, ele não vai ficar alegre. Ele tem um coração cheio de mágoa, de ódio, de angústia. O que Deus nos ordena, irmãos? Lá em 1 Coríntios 10:10, não murmureis. Murmuração, irmãos, são palavras que se tornam música para o diabo. O diabo gosta disso, gosta de ouvir a pessoa quando está murmurando. E é isso que ele usa para roubar a sua alegria. Isso aí então atrapalha a sua caminhada, atrapalha a sua fé. Então corta isso também, joga essa aí fora também, né? Mais uma coisa que nós devemos jogar fora. Agora vem o medo. Medo. O que é o medo? Qual o antídoto para o medo? O contrário de medo é coragem, né? Confiança. Irmãos, existem dois tipos de medo: um medo positivo e um medo negativo. O medo positivo é o medo preventivo. Mas existe um medo, irmãos, que é prejudicial, um medo que você não pode ter. Esse é um medo que você não pode ter. É o que eles estavam tendo, esse pessoal, né, estava tendo. Eles chegaram diante daquela terra, que na verdade mana leite e mel, mas começaram a olhar só o lado negativo. É o medo que impede o homem de viver para a glória de Deus, né? Medo que limita o indivíduo de ter um relacionamento saudável com Deus.
Esse medo você não precisa, esse medo você tem que jogar fora também. O medo que não provém de Deus. Então é preciso reconhecer que o medo não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Irmãos, caminhar com Deus é caminhar sem medo. Você caminha com Deus, amém? Então, se você caminha com Deus, você não tem medo de nada. Você não tem medo de enfermidade, você não tem medo de ladrão. É claro, né, que aquele outro medo que eu disse, você tem que ter os seus cuidados, mas medo tira a sua fé, tira a sua visão, tira a sua alegria, tira a sua determinação. Lá no Salmo 23:4, quer ver que todo mundo conhece? Vamos lá. Ainda que eu ande, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Amém. Não vamos à incredulidade. Incredulidade é outro empecilho. Mas peraí, empecilho parece que tem tudo a ver uma coisa com outra. Tem a ver mesmo, né? O antídoto da incredulidade é a fé. É a fé. É a confiança também. Mesmo Deus ter mostrado a eles tantos sinais. Água da rocha, codornizes, maná, tantas coisas que Deus tinha feito. Então, irmãos, Ele torna galardoador dos que o buscam. O galardão, às vezes, é a própria presença dEle, é o enchimento com o Espírito Santo, é a força que Ele te dá. Isso já é galardão. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo? A nossa fé. Então, a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Fé é a capacidade de crer. Amanhã você vai para o seu trabalho, essa semana você vai para o seu trabalho, para a sua escola, você vai com fé, você vai sem medo, né? E você vai também com alegria, você vai mostrando então que você não é uma pessoa incrédula, mas sim uma pessoa que confia no Senhor. Peço, Pai, a bênção do Senhor para a semana de todos nós. Dê uma semana de bênção a todos. Peço, Pai, que o Senhor venha guardar a todos, Deus, livrar-nos do mal. Não nos deixe cair nas tentações da carne, Pai. Pai, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o grande amor do nosso Pai Celestial, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre o povo de Deus, esparramado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço, irmão.